Novembro é o mês da campanha de prevenção e combate ao diabetes. Atualmente, mais de 16 milhões de pessoas têm a doença, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, deixando o Brasil em primeiro lugar do ranking dos países da América Latina. Para saber mais sobre os cuidados com essa doença, eu converso aqui no estúdio com o endocrinologista, o Guilherme Borges. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao TJ Goiás. Explica pra gente por quais motivos que o Brasil é considerado um dos principais aí, né, que tem maior quantidade de casos de diabetes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de uma doença tão prevalente. Então, acredito que o Brasil tem tantos casos de diabetes justamente por ser um país de dimensões continentais, né? Então, é um país extremamente populoso e é um país que também enfrenta um grande problema com sobrepeso e obesidade, que é uma das condições mais relacionadas com o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comumente visto e diagnosticado na nossa rotina. São quantos os tipos de diabetes? Olha, é difícil até contar os tipos, porque existem os mais conhecidos, que são tipo 1 e tipo 2, mas a gente também tem o diabetes gestacional e a gente tem alguns tipos de diabetes monogênico, que são muito mais raros, então são menos conhecidos pela população geral. Mas de uma forma geral, são diabetes tipo 1, em que o indivíduo não produz insulina de forma alguma, e o diabetes tipo 2, em que existe uma dificuldade do pâncreas lidar com a resistência insulínica, então ele tem uma dificuldade de produzir insulina, mas produz. Falando nisso, às vezes, né, dependendo do paciente, é preciso fazer a aplicação, né? Sem dúvida. Então, no diabetes tipo 1, desde o início do diagnóstico, o indivíduo vai precisar usar a insulina. A insulina é algo vital e amigo do paciente, em ambos os casos, mas no tipo 1 ainda mais. No tipo 2, pode ser que ele precise de insulina transitoriamente e depois ele pode voltar a usar medicação apenas oral e ficar bem controlado, né? E como que a gente pode identificar quais são os sintomas? É possível perceber alguma alteração no corpo? Então, muitas vezes, quando a glicose está extremamente elevada, o indivíduo começa a ter uma perda de peso não intencional, fazer mais xixi do que o normal, desidratar-se, ter muita sede. Esses são alguns sinais que podem ser percebidos, mas eles já podem ser sinais tardios. Daí a diferença a importância da gente começar a rastrear mesmo a doença em indivíduos que têm fator de risco. Por exemplo, os indivíduos que têm sobrepeso e obesidade já têm história familiar de diabetes, né? Pois é, e quem tem essa predisposição, né, uma herança genética, tem que ter um cuidado maior. Sem dúvida. A genética, principalmente no diabetes tipo 2, ela é muito, muito importante e primordial para o desenvolvimento da doença. Eu costumo dizer que diabetes é para quem pode, não para quem quer, né? Então, é uma associação de fatores, incluindo a genética, e os indivíduos que têm 35 anos ou mais e se incluem nesses grupos de risco, eles devem sim procurar um médico endocrinologista. Vamos falar de prevenção agora, como que as pessoas podem cuidar, já que é uma doença que pode ser evitada. Perfeito. Então, se você tem história familiar, principalmente se tem sobrepeso e obesidade, ou mesmo não está incluído nesses grupos, é importante ter uma alimentação saudável, pobre em açúcares refinados e carboidratos refinados e fazer exercício de forma regular. São as duas formas de prevenir mais efetivamente o diabetes. Conversei aqui então com o Dr. Guilherme, falando com a gente sobre os tipos de diabetes e também sobre prevenção. Obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço.